Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. A Prof veio hoje aqui para falar novamente um pouquinho mais sobre as artes indígenas e para nós finalizarmos, né, esse conteúdo. Então, vamos aqui pensar. A arte indígena, ela remete o quê? À natureza, certo? A natureza e o que eles conseguem extrair da natureza. Tudo com significado. Então, para os indígenas, eles trazem essa cultura de povos antigos, construção de cestarias, construções de plumagens, né? Que são artigos feitos de pena, a questão da pintura corporal com seus significados, como nós falamos lá dos carajás, dos marajós, né? Dos marajoaras. Então, muita coisa partindo então da natureza. As cabaças retiradas de árvores, então, para eles, a pintura ela tem grandes significados. A arte, para eles, é o que muitos tiram o seu sustento, né? Então, a arte indígena ela está presente na essência do povo brasileiro, sendo um dos pilares para a cultura do país, que é resultado da miscigenação de vários grupos, dentre eles os povos indígenas. Então, essa miscigenação que a prof já explicou, de etnias, de povos diferentes que foram chegando aqui no Brasil e deixando um pouquinho da sua cultura. Os primeiros habitantes, então, do território brasileiro, que eram os indígenas, eles também tinham cada um a sua tribo, né? Que acabou, muitas delas, se misturando ao longo do tempo. E atualmente, então, existem cerca de 3 centenas de etnias de índio no Brasil. 3 centenas, gente, 300 tipos de etnias de índios no Brasil. Nós vimos aqui algumas só, né? Não chegou nem uma parte dessas 300. Bom, cada uma dessas tribos, ela é detentora de comportamentos diferentes, né? Por conta do quê? Dos desenvolvimentos dos costumes próprios. E, entretanto, existem características encontradas em cada tribo. Lembra que a gente falou ali do carajá, que eles pintavam aquele círculo no rosto? Aquilo ali era bem típico daquela tribo, né? Não são todos que pintam esse círculo no rosto. Aqueles que se destacam lá na cerâmica, nas bonecas, né? Eles fazem os carajás, aquelas bonecas de cerâmicas, diferente dos marajoaras, que trabalham mais com a cestaria, e assim outros povos que trabalham melhor com a plumagem, e assim sucessivamente. Então, desta forma, ó, cerâmica, máscaras, pinturas corporais, cestaria e plumagem resultam em uma arte tradicional compartilhada, que é a arte indígena. Então, cada um tem a sua cultura própria, muitas vezes, os seus costumes próprios, propriamente ditos. Porém, todos eles estão dentro do que nós chamamos de arte indígena. Lembra lá dos Canelas? Eles eram mais da música, diferente dos outros povos. Bom, então aqui nós vamos falar hoje da arte plumária. O que é essa arte plumária, pessoal? O próprio nome já fala, plumária, vem então das penas de aves, né? Nós falamos que os índios gostavam ali, né, os carajás das araras, os canelas com o bico do tucano, usavam a plumagem de tucano, e para eles isso é muito bonito. Então, eles fazem os cocares, tem a questão dos colares, braceletes, enfim, é uma variedade de peças feitas com pena. Aqui nós temos para o pescoço e nos lábios. Olha só, pessoal, plumagem para os lábios. Muitos colocam assim, né? Fica aquela coisa mexendo aqui. Eles acham tudo muito bonito, tudo muito importante para eles. E essa arte plumária, né? Ela serve o quê? Muitas vezes para enfeite ou para eles participarem de alguns rituais da própria tribo, né? Alguns eventos da tribo. Aqui nós temos, ó, o cocar, né? Para a cabeça. Para os braços, olha que bonito ali pendurado, né? Os braceletes que nós chamamos. Brincos de penas maravilhosos, bonitos. E
nós podemos ver que, geralmente em festa, né, os índios eles ficam muito enfeitados. Isso é bem típico da cultura indígena. Então, além de sementes, pedaços de madeiras, ossos e penas, os indígenas utilizam também a argila na confecção de colares, gargantilhas, brincos e braceletes. Modelam o barro, dando forma a pequenas esferas ou cilindros, que são utilizados como contas. Então, o que eles fazem? Ó, esfera, o que é a esfera, né? A bolinha, o círculozinho. Então, eles fazem as continhas como se fossem peças, depois eles vão pintar e eles utilizam também na parte dos artefatos, né? Para fazer colar, para fazer brincos, entre outras coisas. Aqui nós vamos falar, então, máscaras e cestarias. Então, aqui nós temos várias máscaras que eles utilizam também para alguns rituais, né? Antigamente, algumas tribos utilizavam para combate essas máscaras. E veio também um pouco dos astecas, né? Nós falamos sobre isso, lá dos incas. E o artesanato feito com cascas de árvore, né? Já falamos, cabaças, madeira e palha, são muito comum entre os grupos indígenas. Com esses materiais, eles criam desde cestos para uso geral, para guardar coisas e carregar alimentos, até máscaras usadas em celebrações e rituais, como a prof já falou. Aqui, então, a pintura corporal. Nós já viemos falando um pouquinho, vocês lembram dos canelas que pintam o corpo para ele ficar mais bonito, mas que na verdade esse bonito para eles não é beleza, é saudável e forte. E também a característica típica dos carajás que eles marcavam antigamente era tatuagem mesmo, tá, pessoal? Lembra que a prof falou? Só que aí, claro, eles acabam tendo um certo preconceito pelas sociedades próximas ali a ele, comunidades próximas que não seguem a cultura indígena, e aí eles acabam utilizando só mesmo da pintura de rosto. A pintura para aqueles meninos que estão saindo da puberdade, como a professora já disse. Então, tudo isso é muito importante. E lembrando sempre, né, pessoal? Tudo extraído da natureza. Então, ali, ó, os indígenas costumam pintar seus corpos para vários motivos. Pode ser para se caracterizar e se diferenciar dos outros povos, mostrar valores, determinar funções dentro da aldeia ou ainda para participar de um momento de festa ou ritual também. Sendo assim, cada povo tem seus próprios desenhos inspirados na natureza. Muito importante, gente, sempre inspirado, seja de animal, seja de algo da própria flora, né? Não só da fauna. Observe então uma criança indígena, 2 círculos pintados, características ali dos carajás, certo? Aqui embaixo eles falam também das tintas utilizadas, como a gente falou, genipapo, né? Mistura de carvão. Isso também é bem importante e também as cores que eles conseguem, por isso que geralmente, lembra que a prof falou, mais vermelho, mais escuro, mais preto, é muito utilizado. Por quê? Porque eles têm uma pigmentação natural, não é que nem a nossa, né? Que tem pigmentos artificiais. E a questão da simetria. Nós falamos da simetria tanto para a pintura do rosto quanto de peças. Vocês vão lembrar que nós falamos bastante sobre essa questão de um lado ser igual ao outro. É o que nós chamamos de simetria. Tentar fazer exatamente igual de um lado para o outro. Então aqui o rosto, ó, de uma indígena, muito bonita a pintura do rosto dela, né? E ela tenta fazer dos 2 lados a mesma coisa. Agora é com vocês. Então vamos pintar o rosto dessa criança indígena? Aplique o que você aprendeu sobre simetria, o que você viu até aqui sobre as pinturas corporais. Crie aí uma pintura, pessoal, inspirada na natureza ou nos animais, né? E faz simétrico. Lembrando, né? O que você colocar desse lado do rosto, você vai colocar desse outro lado, sendo que aqui, ó, também segue uma simetria. Porque se você for colocar algo, centraliza ele no meio aqui da testa, por exemplo, você vai fazer o lado de cá exatamente igual ao lado de lá, certo? Se você vai colocar uma única coisa aqui, ó, também, que nem aquela índia estava. Então, é com vocês, espero as fotos
desse trabalho belíssimo. Um beijo a todos vocês, até nossa